Pessoal, vamos lá. Esse aqui é um vídeo sobre ajuste de recepção do rádio PX. Eu estou usando aqui um VR9000 e o VR9000, esse aqui é o meu da bancada, então fica no meu ajuste. E é o seguinte, o meu ajuste é o ajuste que eu passo para os clientes e acaba tendo aceitação interessante. E vamos lá. Primeiro de tudo é fazer o ajuste tendo algumas ferramentas. Então, por exemplo, ter um gerador de RF, o gerador de RF que daria final de escala, pode ser um outro PX do lado, que ele vai dar final de escala. Quando for analisar o final da escala, aqui eu estou em SSB, alguns rádios vem ajustado para menor ruído. Então, se eu colocar o menor ruído aqui, que eu estou na carga fantasma, com o gerador desligado, vou colocar na antena e eu tenho aqui S3 de ruído. Então, com S3 de ruído, eu posso muito bem fechar a recepção. Fechei a recepção. Então, eu tenho menos ruído. Mexi em uma das bobinas. Aqui eu tenho ruído. Se eu for colocar no final de escala, deixa eu colocar o final de escala aqui. Opa! Passou do que está escrito no S-Meter. Então, eu tenho mais que final de escala. Final de escala, eu tenho que deixar final de escala, onde está o final da grafia. Esse é o final de escala. Quem que determina o final de escala? Final de escala, quem determina é o AGC. O AGC é o que vai determinar o máximo de sinal que o rádio vai acabar aceitando. Não é ponteiro, não é quantidade de ruído. O AGC ele tem um limiar que depois disso ele baixa a entrada de sinal, que isso serve para não danificar nada, para acabar tendo uma linearidade. Quando o AGC está com problema, a recepção ela fica mastigada, em SSB começa a dar uns estralos, então acaba estragando a recepção com sinal forte. E o AGC faz com que tenha maior sensibilidade com sinal baixo e diminua o sinal quando está muito forte. Pois bem, nessa forma aqui, eu coloquei final de escala no gerador. A tabela da Yaro pede para um sinal de 9+60, que seria o último sinal mostrável, de menos 13 dBm. Aqui eu estou colocando um pouco mais. Mas, final de escala é final de escala. Se eu tiver um sinal muito mais forte do que esse que eu estou gerando, e o ponteiro deve ficar aí nessa posição. Pois bem, eu já ajustei o final da grafia, que é o que o rádio receberia de máximo. Se eu agora tirei aqui, vou colocar aqui menos 73 dBm. Não deu S9. Por que não deu S9? Porque eu fechei a recepção para ter um menor ruído. Se eu fecho a recepção para ter um menor ruído, eu tenho menor recepção. Se eu tenho menor recepção de ruído, óbvio que eu tenho menos recepção de sinal bom. Vai ser uma diferença que eu vou perder alguns sinais baixos? Óbvio. Vai ser proporcional. Se eu colocar mais recepção, eu vou ter menos ruído, vou ter mais ruído? Sim, vou ter mais ruído com mais recepção. Óbvio. Então, do jeito que eu estou aqui, agora são 11 e pouco da manhã, aqui está chuvoso, então eu tenho menos ruído. Aqui na praia, quando tem muito sol, tem mais ruído. Por mau contato nas conexões da rede, tem o efeito corona dos isoladores, e enfim. Então agora eu tenho um ruído baixo. Não posso ajustar esse rádio aqui pelo piso de ruído de 0, porque tem um ruído baixo. Se eu chegar e ajustar esse rádio aqui pelos filtros que ele tem, umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, óbvio que o piso de ruído vai ser diferente. Não posso chegar e, esse rádio aqui tá com muito ruído, eu vou baixar. Não. Isso se ajusta com o gerador de ruído. Mas eu estou mostrando na antena, de uma forma prática, como seria o dia a dia. Então, agora eu tenho um ruído baixo. Eu tenho S9. Se eu gerar o sinal e ajustar a bobina da recepção. Então aqui ajustei a bobina de SSB, não a quantidade de recepção. Eu já vou mostrar quais são as bobinas de cada coisa. Então aqui eu tenho S9, passou um pouquinho. Eu tenho S9, ainda estou com a antena ligada em paralelo.
Então eu tenho S9 aqui e teria final de escala. Então aqui eu tenho menos 73, que é S9 como manda a tabela da Yaro. Tem alguns rádios que vão dar um sinal diferente, como o 148 não pode ser usado menos 73. É menos 101, se eu não me engano, para S9. Mas isso é um ajuste de manual, é o que pede o fabricante. Posso copiar? Pode. A etapa de recepção do 148 é igual a do 9000? Não, não é. Os sinais que vão ter no AGC é o mesmo sinal? Não, não é o mesmo sinal. Então, se ajustar de uma forma um rádio, não vai ajustar outro. Se fosse assim, o ajuste do menu de serviço de rádios HF não precisava seguir o manual. Só colocar lá S9, pronto, acabou. Mas não é. Então aqui eu tenho menos 73, gerador ligado, S9. Conferindo, se eu colocar 9 mais 60, mantém final de escala. Então eu tenho esse ruído aqui na antena. Eu posso ter mais ruído e menos ruído durante o dia. Não posso ajustar o piso de ruído. Vou mostrar agora uma forma. Se eu tiver muita recepção, que eu vou abrir toda a bobina, então eu tenho praticamente 9 mais 30, 9 mais 20 de ruído. E o ruído, se eu ligar final de escala, passou. Então não adianta, porque eu tô com toda a recepção. Vou ajustar de novo final de escala, porque eu abri toda a recepção. Vou desligar o gerador e eu tenho 9 de ruído. Se eu pegar agora menos 73, eu não terei mais S9. Eu tenho 9 mais 10. Então esse 9 mais 10, o que eu devo fazer? Fechar a recepção na bobina para que tenha S9. Que isso eu já tenho um parâmetro que é final de escala. Pois bem, menos 73 S9. Eu tenho duas referências. De 9 até 9 mais 60 e de 9 para baixo ele deveria bater. Se eu pegar a tabela da Yaro de 9, que é menos 73, e 5, que é menos 97, ele não vai bater aqui, tá? Não bate. Não adianta que o rádio PX não tem essa definição de S-emitter, tá? Não adianta. Mas tem uma boa referência se você colocar S9 para o ajuste em relação ao ruído. Então eu tenho aqui o gerador ligado, eu tenho S1 de ruído. Posso deixar mais alto? Posso. Nesse rádio aqui, o rádio é meu. Pô, eu não gosto de rádio, parece que tá surdo, eu quero mais recepção. Pois bem, é só abrir toda a recepção. Vai bater S9? Não, não vai bater S9. Pô, mas não me importa. Tudo bem. O ajuste que deveria fazer é esse aqui. Então, continuo. Eu continuo escutando o cara. O sinal dele seria o quê? S1, às vezes chega a S2. Esse é o nível de ruído com o nível de sinal dele. Quais são outras formas de ajustar? Eu posso colocar com SINAD. Deixa eu colocar aqui. Então tem o SINAD, tem o multímetro no analógico. Como é que eu ajusto com o multímetro? No gerador eu vou colocar aqui, letra A, letra D e letra F, mais ou menos. A, C e F. Então, começo, meio e fim. O que eu estou falando de começo, meio e fim? Se eu pegar essas bobinas aqui, são as bobinas de recepção,
eu tenho que ter uma linearidade começo, meio e fim de mesmo sinal. Como que eu ajusto isso daqui? Poderia ter um gerador de sinal de banda larga ou um gerador de ruído, onde eu vou ter nível de recepção. Se eu pegar o gerador de ruído e colocar aqui, eu tenho que ter o mesmo sinal, mesma média de sinal, em todas as letras. Na letra A, C e D e a F. Primeiro de tudo, eu tenho que ver como que eu recebo, ter uma boa recepção nas letras A, C, D, que seria o meio, e a F. Não adianta eu colocar boa recepção aqui na A e esquecer o resto. A não ser que o cliente prefira. Mas esse é o ajuste padrão, que eu vou ter que colocar a mesma quantidade, mesma qualidade de recepção em todas as letras. Então, ajusta isso aqui para a mesma quantidade de recepção em todas as letras. Então, essa parte aqui é a parte da recepção. Então, isso aqui é a quantidade de recepção. Depois, aqui, nível de final de escala. Final de escala é o final da grafia do S-Meter. Depois, essas duas aqui para SSB e essas aqui para M. Então, essa e essa para M e essas duas aqui para SSB. Depois que ajustou, final de escala S9, final de escala aqui, S9 aqui, esse aqui está em SSB, lembrando que o gerador, quando ele está funcionando, em SSB, ele depende do ajuste da sintonia. Se tiver aqui, vai dar errado. Tem que colocar no máximo de sinal. Como que eu confirmo máximo de sinal? Eu posso colocar a saída do falante no multímetro na escala analógica em AC, ou posso colocar no osciloscópio. O osciloscópio no digital, eu acho que ele é meio atrasado na maioria. E se for no analógico, o analógico é melhor. No digital aqui, talvez ele não dê tanta definição. Mas uma forma meio simples é colocar o analógico em AC e ele vai ter a maior deflexão na quantidade de sinal aqui. Tanto em SSB quanto em AM, o procedimento é o mesmo. Por quê? Final de escala, aqui tem o trim-pot, que vai seguir o ajuste final de escala, e essas duas aqui seria S9. Qual que é o inconveniente de fazer esse ajuste desse jeito? Num dia com muito ruído, óbvio que ele vai ficar com muito ruído. Então aqui está na antena. Como desajustei alguma banda, acho que deve ter mais. Não, hoje está quase sem ruído. Mas na letra D ele tem mais ruído. Então, durante o vídeo eu desajustei. Então A e F tem menor recepção do que a letra D. Ok. Ajustando isso daqui, o piso de ruído vai acompanhar com a propagação, com luz de LED, enfim. E vai ter uma recepção que o que for recebido é isso mesmo. Não adianta, por exemplo, eu baixar aqui nível de ruído, acho que está muito alto, deixa eu pegar aqui. Baixei para quase zero aqui. E quero colocar esse 9. Aí vai faltar no trim-pot lá. Deixei esse 9 lá no trim-pot. Foca aí. Então deixei esse 9. Quando chegar um sinal mais forte, ele vai ultrapassar. Então aqui bateu e está no final.
Deu mais que final de escala. Ok? Então esse aqui é um vídeo meio mais simples, explanando só as diferenças, não foi ensinando como ajustar, porque ensinar eu teria que dar níveis de sinal e tal. Ah, outra coisa. Esses dois são do filtro. Como se ajusta o filtro? Coloca um sinal maior que S9. Então, vamos colocar, se tiver no gerador maior que menos 73, então, a partir de menos 60 já é um sinal bacana. Vai colocar multímetro no D1, no catodo do D1, multímetro ou osciloscópio ou qualquer coisa. Vai ajustar esses dois para maior sinal aqui, maior deflexão no instrumento que você está medindo, não é o ponteiro do rádio. Ajustou isso aqui. Pô, eu mexo isso daqui, não muda nada. Então pode procurar no esquema, nessa tomada aqui dentro. Cabinho laranja e amarelo, é o primeiro e o terceiro pino desse conector aqui. Cadê? Ó, tem um monte aqui. Então desse conector aqui de baixo, o amarelo e o laranja são os do filtro. Conferir para ver se ele está atuando. Se tiver ajustado lá, ponta do multímetro aqui para medir a voltagem, ou osciloscópio, mexendo isso daqui, não alterou, tem algum problema no filtro. Aí realmente não tem o que fazer. Tem que ajustar isso aqui. Ajustou isso aqui. Se tiver muito ruído, é muito ruído. Não tem jeito. Não adianta deixar o rádio surdo para acabar diminuindo o ruído. Ok? Ruído a gente não tem controle. Ruído é externo, não depende do rádio. Baixar a recepção só para ficar bonitinho, não adianta. Falou, pessoal? Obrigado.